Terráqueos. Este é o sinal da pica das galáxias, a sua rádio pirata espacial, desafiando as normas e revelando segredos desconhecidos. Vamos embarcar em uma jornada pelo lado oculto da Lua, onde a realidade é paralela e a busca pelo conhecimento é considerada uma anomalia. Preparem-se para mergulhar em um universo de ideias bizarras. Aumentem o volume e questionem a verdade. E aqui comigo, as outras anomalias da nossa rádio. Teuels, o caçador de histórias, e Rafael Camargo, o nosso Camarguinho. Tudo bem com vocês? Boa noite. A introdução é de praxe, né? Boa noite, tudo bem com vocês? A gente podia gravar sempre e só botar. Tá eu sou muito político. Que menino polido. Então, meus amiguinhos, hoje estamos de volta aqui, né? O nosso sinal ainda não foi interceptado. Então, vamos tentar compartilhar uma mensagem de fé e esperança ou desilusão para quem nos escuta pelo universo, principalmente na Terra. Neste episódio hoje, que traz muitas polêmicas e, para a maioria das pessoas, é um assunto bizarro, digamos assim, fantasiado de conspiração, mas que nós sempre tentamos trazer todos os lados possíveis da pauta. E, mais uma vez, para quem não está assistindo, apenas escutando, esse episódio se chama Antártida e os Mistérios sob o Gelo, onde até os pinguins conspiram. Pois é, né, tia? Eu queria saber como é que os pinguins, eles dançam lá, que nem o Happy Feet lá, fica dançando lá, se eles dançam realmente. Ou eles entram na vibe da marcha dos pinguins também, né? Vai saber. Eles Mas, Ou naquela cerveja, antiga cerveja, né? Antártica. Que delícia. E aí os pinguins estão envolvidos nisso. Começamos com a mais manjada, né? Civilizações perdidas. Alguém começar ou eu faço o monólogo? Pode fazer um monólogo, a gente vai te Quero ver o que o senhor tem a nos demonstrar. Eu só sei que existem vestígios de antigas civilizações. Eu só sei disso. De resto, Ouvi dizer. Esse episódio já começou assim porque tem uma coisa aqui que o Joels gosta, que ele já conversou nos making-offs da Pica, né? O que é essa? Não me recordo. Bom, mas calma, menino precoce. Eu vou chegar lá. Tá, essa aí é meio óbvio, né? São essas teorias aí que antes da glaciação, né, existiam, como sempre, antes de um momento de cataclisma, né? Aí no caso dessa glaciação, existiam civilizações avançadas, né, que habitavam a Antártida. Habitavam ou habitam, né? Aqui é um mistério. E aí tem toda uma teoria, né, que existem pirâmides, ruínas, tudo encoberto pelo gelo. Enterrados. Aí, isso parece um templo enterrado. Né? É um monastério budista na neve. Olha só. O que eles usam como base, digamos assim, né, os principais teóricos que eles têm acessos, como sempre, a mapas antigos, né, principalmente mapas como o de Piri Reis. Por isso que eu trouxe isso para o nosso amigo Joels. Aí no caso desses mapas antigos de Piri Reis... Agora tocou num assunto que desmistifica um pouco essa questão de teorias conspiratórias, correto? Pois é, que daí eles justificam que existem esses mapas, né, como do exemplo do Piri Reis, que mostram a Antártida sem gelo. Naquela loja de cartografia, ali, de mapeamento, mostra uma região que, né, esconde muitos mistérios. Então a gente pode começar a falar um pouco sobre esse mapamundi, né? Do Piri Reis, que é lá do século, que na verdade data do século XVI. Que é Se tu diz. Exato. Eles estão falando. Por isso que é uma questão de se sustentar nos fatos, que é o mapa do 1514, 13, que é o Piri Reis era um catálogo otomano, né? Lamentavelmente, um terço desse mapa permaneceu intacto, né? Foi guardado no palácio lá em Istambul, como é que é? O Topkapi. E somente lá em 1929, ele
começou a chamar a atenção internacional. E ouvi dizer, que incluía uma cópia do mapa perdido de Cristóvão Colombo, né? Olha, olha. O interessante desse mapa, cara, que na verdade ele é um Portoland Chart, né? Que é um tipo de mapa que é diferente dos que a gente conhece. Ele carrega, bem legal esse mapa. Ele é feito com Compass Roses e o sistema de navegação é com Rosa dos Ventos, que é diferente, que é ao invés dos mapas que a gente vê agora, assim, que traçam linhas de longitude e latitude. É bem interessante esse mapa. É interessante, hein? The Wells é cultura. Não, é muito bacana. Esse mapa é bem bacana. É algo profundo. E eles ainda acrescentam, né, depois do mapa de Piri Reis ali, que daí, claro, com toda a tecnologia que está acontecendo, né, a gente já trocou uma ideia no outro episódio, LiDAR, enfim, em 2016, um satélite, né, mapeou uma região da Antártida e apareceu uma pirâmide lá. E aí os caras assim, mas eles até argumentaram que era uma formação natural, né, que não tinham certeza se era uma pirâmide, mas aí até apelidaram ela de Nunatak. Olha só. Olha só. Que coisa, hein? Que coisa. E aí, vamos lá que hoje o baile é longo. Aí veio o primo distante, as dimensões paralelas. E esse é legal, hein? Olha só. Será que existe isso? Não sei, é uma vasta extensão gelada, hein? Será que seria uma entrada para outros mundos? Foi como o Rafael falou no último episódio. São imagens meramente ilustrativas. Meramente para ilustrar a sua dúvida. Muito boa. Mas olha, os cientistas e teóricos já disseram que tem estranhas anomalias magnéticas. Era o que eu ia falar. Isso aí, anomalias geomagnéticas naquela região. Eu vi que tem. Eu não fui lá, né? Não me convidaram, né? Nunca me convidaram para ir lá, mas diz que tem lá umas brechas, lá tem bastante especulação sobre essas anomalias magnéticas. Essa questão de dimensões paralelas e... Desculpa, meus senhores, mas essa questão de dimensões paralelas e os polos, os polos magnéticos e tal, que vale a pena lembrar da onde vem o termo Antártida, né, cara? Que na verdade vem que é Antártica. Que é o oposto, é o polo oposto do Ártico, né? Que é o nosso polo norte. Certo. E essa questão que por causa da cerveja. Eu também, por muito tempo. E tinha um pinguim, né, também, né? Tinha um pinguim. A cerveja do pinguim. Pinguim. Mas essa questão de pirâmides é interessante Cara, o cara que... A pessoa que colocou esse nome de Antártida, ele foi nascido na atual Síria, né, que é o nosso querido Marinus of Tiri. Isso é do século II depois de Cristo. Também foi cartógrafo, geógrafo e tal, que é o que deixou os fundamentos para a geografia de Ptolomeu. Então é interessante essa conexão com pirâmides que vem vindo, que na verdade a história da Antártida surge lá nas teorias de um vasto continente conhecido por Terra Australis, né? Se acreditava que existia no distante sul do globo, que não é o sul global que se fala hoje, né? É bem interessante essa conexão entre os polos e essa lá das pirâmides com dimensões de onde vem, né? É que também tem aquela teoria, né, que as pirâmides elas funcionam como pontos energéticos e que a Antártida faz parte desse mapeamento global de energia e que uma boa parte delas, alguns dizem que talvez sejam até as maiores que existem, estão naquela região, né? É o polo oposto do Ártico, a Antártica, né? Os caras também acrescentam que ali na região tem um lago chamado Vostok. Vostok, até pensei numa outra coisa, mas vamos lá. O Vostok. Você não tinha um circo Vostok? Tinha um circo Vostok. Né? Aquele é o Vladivostok. Tá, mas não tinha um circo lá na Terra. Eu me lembro quando eu era criança, lá em Porto Alegre, na Terra, tinha um circo Vostok. Ou eu tava viajando? Não sei. Tinha um circo Vostok. Eu acho que tinha um circo Vostok. Bom, enfim.
Mas talvez não deve ser dessa região aqui da Antártida também, o circo, né? Daí o que tem... Oi. Ele pode ter feito, pode ser esse nome por alguma expedição russa, de repente. Será que eram espiões travestidos de circo? Não duvido de nada nessa vida. Aí, nesse lago Vostok, é um lago subglacial, eles alegam que ele viveu isolado por milhões de anos, e aí sempre aquela história, né? Ele poderia, eu gosto que assim poderia. Ele poderia esconder segredos de outros mundos, né? Justamente pela inacessibilidade e pelas condições extremas. Então, assim, ó, quem chega lá, quem chega, vai saber se volta para contar a história. É complicado, não? Complicado, meus amiguinhos. É o que vai vir agora. Putz, lá vem o Hitler de novo. Lá vem o Hitler de novo. Lá vem o History. O homem que tomava leite. Olha aí. Homem. History Channel. Esse cara como incomodou, né? Até na Antártica. Até na Antártica ele limpa o saco. Pois é. Aí então, né, essa é uma outra teoria do por que nada pode ser feito lá, por que ninguém pode ir, por que só meia dúzia pode entrar. Mas não, dizem que não é só meia dúzia que pode, mas enfim, né? Não é a casa da mãe Joana. Vai chegar e... Tinha um nome nessa base, eu lembro que eu vi, era base 211. 211? Ela tinha um número, acho que era base 211. Que eles, na Segunda Guerra Mundial, é só uma teoria, né, para variar, né? Dizem que eles tinham lá tecnologia avançada, que estavam desenvolvendo, né, armas secretas. Dizem que ela aparentemente não foi encontrada, não é visível porque ela é subterrânea, né? Mas também, quantas pessoas foram lá para dizer que viram ela, né? Meia dúzia. Se alguém foi, o pessoal não voltou mais de lá. Pois é, né? E se não voltou, vai saber por que não voltou. Agora, é mito ou verdade? Pois é, aí... É mito ou verdade? Você decide. Eu não sei se é mito ou verdade, mas essa treta, ela é antiga, né, em relação a essa base nazista. Daí... Começou em 1930. Não podemos falar dessa treta sem tocar nas Falklands. Daí, falando um pouco das Falklands, né, cara, Bugo, Malvinas, daí podemos falar da sua importância estratégica. Também. Começando pela crise de 1770 e algo, por aí, na verdade foi um impasse diplomático entre a Grã-Bretanha e a Espanha, pela posse das ilhas, tá? Daí essa disputa não chegou no conflito armado, devido à desistência da França, que estava apoiando a Espanha. Daí, depois dessa desistência, tá, a Grã-Bretanha e a Espanha chegaram num acordo meia-boca, no qual ambas nações mantiveram seus assentamentos, porém nenhuma ia fazer reivindicações de soberania das ilhas, tá? Sim. Daí isso levou a mais uma treta que veio depois, logo mais ali, que podemos falar sobre a Batalha das Falklands, que não é a guerra das Malvinas, senão é a batalha que teve ali, batalha naval, obviamente, em 1914, início da Primeira Guerra, que foi entre a British Royal Navy e a Marinha Imperial Alemã. Daí, nesse caso, na verdade, não foi uma disputa da posse, tá? Ali foi um troco da Marinha Britânica, depois de uma derrota que ela teve, que foi a maior derrota naval da Marinha, foi na costa chilena, um mês antes, tá? Então, na verdade, foi um troco. Batalha de Coronel. Foi a Batalha de Coronel. E daí a gente chega na importância estratégica, que daí vem o ponto, né, daquela, de falar da guerra das Malvinas, das Falklands, que durou ali 10 semanas, e que a disputa que tinha ali não é só das Falklands, também era da South Georgia e da Sandwich Island, que depois que na verdade dizem a história que foi a primeira filial do McDonald's. Então essa história de disputa com... Já é lá de trás. E que tem que eles não tenham colocado seus pés ali. Que, obviamente, quando a Alemanha já estava em guerra, isso falando da Segunda, sim, e ela já tinha tomado uma parte ali na Noruega, inclusive as bases da Noruega na própria Antártida, né? É verdade, a gente tinha conversado sobre isso. Né? Então,
que na verdade foi uma expedição norueguesa, que eu não vou me lembrar, que foi a primeira que chegou no centro ali do continente da Antártida. Eu vou fazer só uma pequena observação ali, até porque depois a gente vai voltar a conversar sobre isso, que, enfim, essa treta se acelerou. Dei um spoiler? Não. Eu vou só fazer uma pequena observação, nem diria o Chaves, né? Por favor. Abre aspas. Que acelerou bastante isso aí foi ali na década de 30, digamos, quando a turma lá, né, subiu, ascendeu no poder da Alemanha, começaram a heróica era da exploração da Antártida. Pois é, daí começou uma série de expedições pelo mundo. Isso a gente até conversou lá no episódio do Indiana. Só que daí, foi o que tu falou, tem uma reivindicação territorial que passa meio batido nessa história toda. O que é que nunca foi muito bem explicado, assim, tá, beleza, eles tinham uma base lá. O que aconteceu? Né? Ela deixou de existir, ela existia, o que eles estavam fazendo? Dizem que é bem no centro. E que o fato histórico que está documentado e que deu uma confusão grande, que depois eu vou explicar um pouco mais, é a famosa Operação High Jump. Os americanos. Sim. Isso. Que aí todo mundo diz, é uma teoria conspiratória. Conspiratória, né, deu rabo. Isso aí tá provado que aconteceu. Aí eles dizem que a High Jump foi para investigar e destruir essa base secreta. Mas vamos lá, né? Vamos ver se fosse no Brasil, seria a Operação João do Pulo. Operação Maria Mole. João do Pulo, né? High Jump. High Jump. Traduzido literalmente. Nosso João do Pulo. High Jump. Tá, aí vamos Pulo alto. Nessa lógica aí, experimentos secretos. Essa aqui já tá aparecendo no arquivo X já. Essa aqui faz mais sentido, né? Imagina governos e cientistas fazendo experimentos ultra secretos. Sigilosos na Antártida. Pesquisa genética e clonagem. Nossa, será que vocês não são clones e eu não sei? A gente não sabe, né? São teorias. São teorias. Vai saber se nós não somos clones criando um programa para que vocês acreditem em falsas informações. Pois é. Então, daí... mas aposto que deve ter tecnologia extraterrestre aí também. Sempre os extraterrestres. Mas não precisa ser extraterrestre, cara. Já tem tecnologia suficiente na Terra. A gente o humano não é tão burro assim. A gente é inteligente. Mas querem fazer de conta que a gente é burro. Uma boa parte é burra, mas nem todo mundo. Sim, claro. O que daí acontece ali é o seguinte, né? Eles têm eles alegam que os grandes experimentos secretos, que todo mundo diz, na verdade são climatológicos e geológicos, né? É algo que sempre é justificado. Falava, né, de armas climáticas, né, também, né? Tipo isso também, né? E o grande problema é que, como é uma área militar, ela é protegida pelo Tratado da Antártida. Então, não é assim para te descobrir o que acontece lá dentro. Já que a gente começou a falar de experimentos secretos e essa parte de ciência ficção, né, de repente, a gente pode falar um pouco sobre a gente não pode deixar de citar dois autores. Que são interessantes nessas questões pro lado de ciência ficção e experimentos secretos. Eu sabia que ele ia falar nele. O primeiro, claro, né? Que é o Júlio Verne. Sabia. No L'Esfinge de Glace, né? O Esfinge dos Gelos, que é uma obra em 2 volumes, publicada ali no final do século XIX. Que é uma narrativa de um americano abonado, tá? Que estava fazendo os estudos particulares, ou seja, por ele mesmo, da vida selvagem nas ilhas Kerguelen, que, para quem não sabe, são localizadas no sul do Oceano Índico, conhecida como Ile de la Désolation, nas Ilhas da Desolação. Bom, esse livro é bem interessante, a questão de experimentos secretos, que o livro é um narrador que, em certo momento, começa a procurar um caminho de volta dos Estados Unidos. Ele embarca num navio que iria levá-los até o Tristão da Cunha, que é um arquipélago lá no sul do Atlântico. Daí a viagem muda de rumo, ele passa pelas Falklands, aparecendo outra vez, e continua a navegação até o sul. Agora, o que é interessante desse livro é que ela é uma continuação
do livro de um maluco total, que é o Edgar Allan Poe. Daí é da obra dele, que é da The Narrative of the Arthur Gordon Pym of Nantucket, que é tido como o único romance completo do autor, tá? Daí nessa obra, é bem interessante essa obra dele. São as aventuras do Pym, que vai a bordo de 2 barcos, ele passa os 2 barcos. Da história passa por naufrágios, de motins, até canibalismo, tá? Olha só. E um fato interessante dessa obra, tá? É que o autor, ele bebeu profundamente na teoria da Terra Oca, do J.N. Reynolds, que propõe que o planeta Terra é totalmente oco, né? Ou contém espaço interior. Sim. Isso casa muito. O Poe e o Verne, eles são tidos, tem uma disputa entre eles, que são os pais da ciência ficção. Não é? Pois é, aí até quando a gente conversou das outras vezes do Verne, um dos melhores livros dele, na minha opinião, que é o Viagem ao Centro da Terra, tá bem alinhado com o que tu disse, né? A teoria de que existem, né, entradas, cavernas, enfim, passagens que levam até um outro mundo abaixo do que a gente conhece, né? Mas sabe que esse livro, ele a premissa desse livro ela é bem relacionada com as sociedades ao qual o Verne participava, né? Ele, Victor Hugo, enfim. Então, esse lado desse livro, o pessoal leva um pouco para essas questões de teorias entre Terra plana, oca e tal. Só que, na verdade, eles esquecem que a premissa desse livro ela é outra. Mas, enfim. E chegaram os nossos amigos de sempre. Putz, eles também, os jovens. Sempre eles. Sempre eles. Mas seria uma região muito boa para se esconder, né? É verdade. Já diria o Arquivo X no filme, né? É verdade. No filme daquele do Arquivo X. Fala até sobre avistamentos estranhos, né? Que tem isso, né? Pilotos, cientistas dizem que já viram, né? Um monte de luzes misteriosas lá. Essa que é a grande questão. Isso é informação, isso não é teoria, isso é informação. Ou até eles justificam, né? Assim, que uma boa parte desses possíveis avistamentos, eles podem ser explicados por fenômenos naturais. Por exemplo, tipo como reflexo no gelo, aurora austral. E também tem uma outra teoria de que essa região ela é usada para teste de aeronaves secretas. Pode ser. Vai saber? Em 2012. Mas ela também poderia ser, né, base secreta para extraterrestres, realmente, né? Como a gente vai saber, né? Mas é uma região muito boa para te, né? Monitorar a Terra, aprontar sem ser visto, né? Isso, é isso que eu ia dizer. Isso mesmo, monitorar a Terra, realizar experimentos, lugar lá remoto. O bom é que aqui não tem vizinho, né, para ficar incomodando, então tu faz o que tu quer. É isso. Teve, em 2012, só uma curiosidade, teve uma equipe de cientistas russos que voltou ao Lago Vostok. E aí eles, enfim, estavam investigando lá, perfuraram o lago e encontraram micro-organismos desconhecidos. Daí que se levantou essa especulação de que poderia existir naquela região formas de vida, né, extraterrenas, né, porque não se encontrou na classificação assim biológica nenhuma referência para esses micro-organismos. O interessante era ver na pesquisa original se eles utilizavam a palavra alien e se a tradução foi feita para desconhecidos, né? Ou para extraterrestres. Pode ser. O alien, né? Alien quer dizer exterior, né? Ou seja, ou desconhecido ou de outro lugar. Pois é. A palavra... não necessariamente de fora. Ele não quer dizer ET. Né? Sim, não, a gente já conversou sobre isso. A classificação de ET ela é muito sacana, porque tu tá definindo que é uma entidade extraterrena. E a gente já debateu, ela é extraterrena ou extratemporal, né?
E o Alien não quer dizer isso, entendeu? Por isso que sempre que possível leia no original. Pois é. Essas traduções da Parsons aí, tá disso, né? Daí, meus amigos. Tan, 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 tan. Terra plana. Essa daí. Essa Tem aqui, defensores, né? Tem defensores até hoje, né? essa é a pérola. Essa é a pérola, literalmente. É verdade. Tudo gira em torno disso. Será que então existe essa parede de gelo que circunda os limites do mundo? Pois Será é. que é isso? Que impede a água dos oceanos de cair pelas bordas? Eu só sei que, olha, de acordo com a nossa NASA, eles confirmam que mais ou menos a região da Antártida ela é um continente, né? Tem tamanho continental, e que aproximadamente ela é uma área em torno de 14 milhões de quilômetros quadrados. Sim. E aí eu fico pensando, 14 milhões de quilômetros quadrados para só ter gelo é meio desperdício, né? Pois é. 3 vezes Estados Unidos, tamanho dos Estados Unidos. E aí essa região ali da Antártida, tudo bem, a gente debateu antes que várias expedições, se a gente for puxar para o passado, a gente pode entrar muito mais ainda em expedições não catalogadas, não registradas, que foram apagadas da história. Eu lembro que tinha como é que é, expedições proibidas, né? Várias teorias, né? Que foram proibidas as expedições para investigar, né? Mas uma das primeiras. Depois veio o Tratado da Antártida, né? Depois disso, eu acho. O Tratado da Antártida ele veio mais ali, acho que foi 58, se não me engano. Mas lá em 1911, como o The Wells falou, que já tinha todo esse interesse de saber qual era o tamanho do território, né? E realmente já, né? Vamos lá, vamos dividir esse quintal aqui. Em 1911 já tinha ali umas expedições para estabelecer essa realidade do tamanho do continente, né? E essa primeira aí foi uma das primeiras, digamos assim, assinadas embaixo, né? Foi do Roald Amundsen, que era para confirmar, digamos assim, algumas particularidades em termos geográficos de ele foi a primeira expedição que alcançou o Polo Sul, né? Só que o avistamento é de uma expedição russa, que daí é 100 anos antes. É tida como o primeiro, é aceito como o primeiro avistamento do continente, ou seja, se diz que foi um continente, que é um continente, na verdade. Foi os russos o primeiro continente que eles. 1820, uma expedição russa lá do. Eu não vou lembrar o sobrenome, mas eu sei que um era Fabian e o outro era. Lembrei, era o Mikhail Lazarev, o Lazarento. O nosso famoso Lazarento. Eles que descobriram o continente. Mas essa visão da Terra plana ou não, eu acho que pode ser algo, dependendo de qual é o quanto tridimensional o cérebro do moleque está, né? No momento. Dependendo do dia, né? Dependendo do dia. E manipulação climática também é um assunto polêmico, também, manipulação climática. Pois Como a gente gosta de assuntos polêmicos, né? A pica foi feita para isso, né? Para ver polêmica. Olha. Imagina uma manipulação climática feita na Antártida. Imagina que tu pode modificar o clima globalmente, hein? Imagina. Tanto que se fosse, né, vamos dizer assim, uma região que não tivesse nenhum interesse, se fosse simplesmente para ficar, né, apreciando pinguins, a maior estação, né, de pesquisa na Antártida, ela é americana, que é uma estação McMurdo, enfim. Então, assim, não é pouca grana que rola ali, né, para manter toda essa estrutura. Não é pouca grana, mas eu acho interessante quando a gente vê por esse lado a base argentina, né? Que é tida como uma das primeiras, né? A base de Orcadas. E que daí nos leva
haver, não tem como falar sobre essa questão estratégica aí, mudanças climáticas, sem a gente começar a sempre falar sobre acordos, né? Sim. E como isso vai gerindo as questões. E podemos falar sobre o Tratado da Antártida, né? Da Antártica, que foi o primeiro acordo de controle armamentista durante a Guerra Fria, né? Que aí foi quando designou o continente como área de investigação científica, banindo a atividade militar, que abre, isso aí abriu, com certeza, para se falar sobre mudanças climáticas relacionadas a ela. Sim. E os seus iniciais, digamos, os seus membros iniciais, foi Argentina, Austrália, são países que há muito tempo têm trabalhado, né? Tem trabalhado ali. O interessante da maior base ser americana é que os Estados Unidos eles não reivindicam o território, né? Uhum. Sim. Que continua sendo uma fronteira do conhecimento, a Antártida. Uau, que poético agora essa definição. Uma fronteira do conhecimento. Para ser explorado. Parece slogan de cursinho pré-vestibular, fronteira do conhecimento. Anomalias? Anomalias. Sempre existem as anomalias. Já não basta as anomalias da pica, tem que ter anomalia magnética também. É verdade. Olha aí. A Terra se comporta de maneira incomum por lá, né? Cientistas já estudaram esses fenômenos, né? A teoria dos portais dimensionais, né? Portais dimensionais. Vai saber, né? Que é o que alegam ali, né? Que pela localização do território, campo magnético, mapa energético da região, algumas construções estariam conectadas com essa energia. Sim. Teriam algumas funções, né? Ninguém sabe especificamente o que. O que ela faria. Mas que é uma relação de campo energético do planeta com construções que estão, né, sobre o gelo. Agora, eles alegam também que uma boa parte dessas anomalias magnéticas, elas poderiam ser impulsionadas, né, vamos dizer essa palavra, enfim. Queria usar uma outra palavra, mas outra que são impulsionadas. Vamos lá, potencializadas, funciona melhor. Porque nessa região tem muita rocha rica em mineral metálico. E aí isso gera muito interesse geofísico. Então isso poderia contribuir para todas essas anomalias, né? Que acontecem também tanto na Terra quanto no céu, né? A região que tem muita aurora boreal. Agora. Vai saber também, né? Vai saber, né, cara? É muito segredo para isso. Só cria mais dúvida na cabeça das pessoas. Certezas nós não temos. Não, quem tem certeza tá mentindo. Quem tem certeza tá mentindo. Quem tem certeza tá querendo enganar alguém. Pô, essa aí é legal, hein? Essa lenda aí subglacial é legal, hein? O Monstro do Lago Vostok, essa eu curto. Essa aí é legal, dá até bar. Não fizeram um filme sobre isso, será ainda? Não, ainda não, mas vou fazer daqui a pouco. Vai fazer um filme, né? O último... Esses dias a gente conseguiu um sinal pirata aqui na pica, né? A galera tava querendo ver uns filmes aí, vamos ver o último do Godzilla e do Kong. Vamos lá. O pessoal conseguiu um sinalzinho pirata ali, papapá. É legal. Sabe que é legal. E tem uma parte do filme onde o Godzilla, ele arranja umas tretas na região. Eu não me lembro agora, tá? Não vou mentir se era Antártida, enfim, Polo Norte, mas eu acho que era Antártida. E também gosto de treta, é verdade. E aí ele foi pra lá porque tinham seres, né? Porque nessa nossa nova linha de filmes do Kong e do Godzilla, não existem só eles, né? Existe toda uma cadeia de super monstros. E aí os dois tentam combater eles. E tinha um super monstro nessa região que o Godzilla estava enfrentando. E a energia dele vinha por causa dessa questão geomagnética ali da região, que ele ia se alimentando, ficando cada vez mais poderoso. E era engraçado nisso aí. Se passava nessa questão aí subglacial. Olha que legal. Mas esse monstro lá do Vostok, esse monstro é baseado no livro do Poe, não?
Não sei. Daquelas pessoinhas obscuras, não. Não sei. Então me conte mais sobre esse monstro. Por Não, favor, agora eu fiquei curioso. não existem muitas informações. É uma das lendas que menos amparo de estudo tem. É porque como essa região do Lago Vostok ela é hiper isolada. Não, e ela é o lago mais profundo, né, da Antártida. É o mais profundo. É o mais profundo da Antártida. Mais ou menos 4 quilômetros de gelo. Eu já não sei, sabia se era 4 quilômetros, mas é a mais, diz que é a mais profunda, realmente. Então, assim... É aí que se cria essa especulação aí, né, de ter criaturas aí, né, formas de vidas. Lembrando aos amigos que essa é uma mera ilustração para, né, ilustrar a sua dúvida. O nosso objetivo é ampliar e amplificar a dúvida do nosso público. Esse é o grande objetivo. Então, esse ser aí foi escolhido a dedo para deixar vocês bem na dúvida. Eu posso fazer uma pergunta para vocês, aí volta lá no monstro, lá primeiro monstro. Uma dúvida, isso para o monstro. Isso porque eu também, eu não sei da verdade. Na verdade está lá fora, como diria o X. Não sei se tem estudos científicos sobre esse lago, ou foi já descoberto coisas nesse lago. Não sei se vocês têm, ou se o Felipe sabe, se cientistas já investigaram coisas desse lago. Eu não lembro se eles descobriram formas. É nesse lago que eles descobriram? Porque tem uma questão de coisa lá nesse lago de micro-organismos e até uma parte até de peixes. Um dos estudos dizem por aí, né? Uma expedição russa investigou e teve expedição lá, então é isso que eu quero saber. E eles encontraram alguns micro-organismos que não existem nas classificações atuais da biologia, né? Então entendi. Não existiam até existir. Não existiam até existir, agora elas existem. Agora existem. Essa era a minha agora existem. E esse aqui existe. Essa é a ONU da Antártica. Mais ou menos isso. Olha cadê o Brasil aí? Mais ou menos. Acho que a bandeira do Brasil voou. Pois é. Bateu um vento ali, ó. O Brasil tá meio em crise, né? Então, Mas bateu um vento e voou ali. Mas o Brasil tá lá também, cara. Tá lá? Tá lá. Ah, legal. Ele tá lá e vocês falaram mais ou menos o que é, mais ou menos a ONU aí, né? Não, e a base do Brasil, ela é bem grande, é uma das melhores lá. Vocês não lembram que uns anos atrás pegou fogo em toda a estrutura do Brasil na Antártida lá, da base, enfim? Destruiu tudo? Sim, queimou a comandante Ferraz. Eu não me lembro todos os detalhes, mas destruiu tudo. A base brasileira, que é a comandante Ferraz. Ela queimou, ela foi reaberta em 2020. Sim. Ficou 8 anos. Ficou 8 anos queimada. 8 anos queimada, 8 anos destruída, né? Comandante Ferraz. Eu não vou mentir para vocês, eu fiz uma pesquisa no Netscape, que é o navegador que nós temos aqui, e eu vi que essa base foi inaugurada em 84. A base Comandante Ferraz. Se tu pensar 84, ela é uma das mais recentes. Mas é bizarro ela ficar 8 anos fechada. Claro. Mas assim, o Brasil por si só ele é tido como uns novos ricos, digamos. Os novos ricos, dá para se dizer, em relação à Antártida, né, cara? Claro. Mas é bizarro ficar sem base ali durante 8 anos. Sabe o que é o mais bizarro mesmo do Tratado Antártida? Tratado Antártico, né? Que ele foi assinado em 59. Daí ele é um acordo internacional que proíbe atividades militares e garante que a Antártida seja usada apenas para fins pacíficos e científicos. É que, claro. Será que foi assinado em 1º de abril de 59 esse tratado? Não, na verdade ele foi em dezembro de 59. Ele entrou oficialmente em uso em 61. Tá? Os signatários dele foram 12 países originais. E quais foram esses países? Cara,
de cabeça, deixa eu lembrar, Argentina com certeza, Austrália, certo? Estados Unidos, Alemanha, Noruega. A Bélgica esteve, o Chile, a França, o Japão, Nova Zelândia, teve a União Soviética, teve a Noruega, óbvio, e a África do Sul, tá? Olha que legal. A África do Sul, esses são os dois originais. E quando terminou a Segunda Guerra, os Estados Unidos, eles consideraram reivindicar algum território na Antártida, tá? Daí podemos falar um pouquinho sobre a Operação High Jump, mas a gente conversa isso depois. Ele tinha como finalidade treinamento militar e teste de equipamentos para condições de frio extremo, uma guerra hipotética na Antártica. E o que nos leva a citar, tem que falar sempre dele, que é o TIAR, mais conhecido como Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Esse é de 47, foi assinado no Rio de Janeiro, e que é quase uma OTAN, entre aspas, da interamericana, da responsabilidade para cada país signatário defender o outro país em caso de uma agressão externa. Mas agora, voltando ao Tratado da Antártida, em 48, os Estados Unidos propuseram que a Antártica ficasse em cuidados dos membros signatários, que seriam os futuros membros signatários, mas ele não colocou a União Soviética nem o Japão. Sim, por causa da treta da Segunda Guerra, né? Claro que a União Soviética não comprou isso daí, né? Daí em 50 ele informou que não aceitaria nenhum acordo se ela não fosse... Sim, convidada. E daí com medo dessa reação, os Estados Unidos também não fizeram a reivindicação. Sim. E o Brasil só entrou lá em... Oi? Eles quiseram manter a boa vizinhança. Quiseram manter as boas vizinhanças. Hoje tem 54 países signatários. Olha só. Sim, isso daí mudou lá na década de 90, né, quando foi renegociado. Tem algo interessante dessa renegociação de 92 ali, que a principal mudança é o protocolo da proteção ambiental de Madrid, que é o que proíbe a mineração e exploração de petróleo por 50 anos, ou seja, até ali 42, agora em 42. Olha só, não sabia disso. E agora, senhores? É uma área a qual eu teve acesso a informações. Não, uma área a qual eu mergulho muito, que é relações internacionais. Então, claro. Esses termos eu fiz ali até... Isso é interessante quando a gente fala do tratado ali da Antártica, a gente começa a falar até de direito internacional da água. É muito interessante, dos mares. Então, dos lados... No início eles quiseram ficar na ONU, né? A ONU propôs uma parte. E agora, a cereja do episódio. Olha aí que legal. Eu sei falar dessa missão. Essa missão aí foi legal, hein? Daria um outro filme, se é que não fizeram ainda. Para da expedição Pulo do João. Essa expedição, será que ela foi aquele do Transformers? Ah, pior, né? Do avô do moleque? É verdade. Transformers 1, é verdade. Sim. Será que eles tiraram nessa high jump? Eles não falam qual foi a operação. Eles não falam qual foi a operação. Porém, a época... Era essa aí. Bate um pouco, né? Bate. 46, 47, né? Será que o avô dele foi o Bird? Olha, se não foi o Bird, o avô dele podia estar lá junto, né? É o Richard Bird, verdade. ou o avô porra, daquele... Sabe aquele filme com o cabeçudo? Não, é uma comédia. É a herança do... A herança do Mr. Deeds. Será que é o avô dele? É verdade. Tem. Ele herdou a fortuna, né? Ele herdou a fortuna do avô que morreu na Antártida. Uma expedição na Antártida, é verdade. Foi na Antártida ou foi no... Eu acho que foi na Antártida. Ou foi no Polo Norte? Ou foi no Polo Norte? Agora fiquei na dúvida. Eu vou pesquisar. A herança do Mr. Deeds. Aí na herança desse nosso contra-almirante, né? Do Bird? A herança do Bird? Almirante. É a herança do Richard Bird, contra-almirante, ele é.
A high jump ela aconteceu ali entre 46 e 47. Bom, assim, acabou a Segunda Guerra, né? A confusão não terminou. Ele era contra o almirante porque ele era contra o almirante dele? Ou... Desculpem a ignorância. Daí, o que acontece, né? A high jump, logo após a Segunda Guerra, ela impressionou pelo tamanho do que ela foi, pela justificativa do que para que ela servia, né? Um contingente enorme. Eu tenho aqui os dados. Uma base, né? Era para estabelecer uma base, né? Vamos lá, então. Tecnicamente. Vamos para a dimensão da operação. Então, se era só para dar uma banda lá para fazer cartografia, o que a high jump levou, que numa das maiores expedições da história, né? Envolveu 4.700 homens, Sim, 13 navios, um monte de navio, 33 aeronaves. Lembrando que homens militares. Sim. E tudo só militares. 4.700 homens militares, mas também tinham, né, profissionais ali da ciência. Aviões, 13 navios. Profissionais da ciência, todos com seu rango. 33 aeronaves. Ainda nessa frota incluía porta-aviões, e um deles era o USS Philippine Sea. Tinham destroyers. Cara, olha que legal, cara. Quando tem destroyer, aí vai me coisa. dizer que era só para uma expedição, a coisa foi difícil de ser aceita. Submarinos, navios de apoio e aeronaves de reconhecimento. Mas digamos que eles foram para uma expedição pronto para que se desse merda em alguma coisa, eles estavam prontos. Mas aí é que tá, agora chegando na merda. Por isso mesmo que a finalidade deles era de treinamento militar, né? Para testes de frio extremo. Tudo bem. Guerra hipotética. Guerra hipotética. Então vamos lá. Exato. Que a operação. Eles foram estudar meteorologia. Até porque é o seguinte, toda essa operação, com essa quantidade enorme de contingente, só durou 3 anos e foi fechado. Não durou nem 3 anos, durou um, né? Não, menos. Durou menos de um ano. Ela foi planejada para durar 6 meses. E você sabe quanto tempo ela durou? 8 semanas. Quantas? 8 semanas. Era um 3-1, algo assim. Imagina a gasolina desperdiçada, né? O combustível, né? Para ter levado para só isso de tempo. Daí o que acontece? Poxa, os caras, numa hiperoperação que foi planejada para 6 meses, encerrou assim, ó, do nada, em 8 semanas, sendo que, né, alguns números dizem que uma grande parte desse contingente foi destruído. Aí tem alguns mistérios, né, que eles justificam o que aconteceu. Daí vamos lá, então. Eu vou largar e vocês me dizem o que acham. A primeira foi, como teve essa conclusão repentina, teve uma série de especulações, né, que, encontraram algo inesperado, né, como se fosse, por exemplo, a base secreta ou uma atividade extraterrestre. Ou uma base nazista, né? Só que aí eles justificaram que não, que na verdade foi o clima, a região era tão inóspita que não dava para permanecer lá. Beleza. Vambora. Aí um outro mistério, que daí já é mais conspiração, sugere que a expedição enfrentou forças desconhecidas, né? Desconhecidas e avistou OVNIs. Então, não existe comprovação, né? Enfim, até porque essas missões elas têm sigilo, então não tem como vazar nada. E a terceira, cara, essa é muito idiota, que teve uma participação de um almirante português de alto escalão que participou dessa expedição, né? Mas isso não existe comprovação, porque primeiro, por que um almirante português ia estar envolvido na expedição high jump, sabe? Então, tem várias teorias. Essa é a mais idiota. Porque o português é metido, ele gosta de se meter nessas coisas. Eles gostam. Português navegador. Tá no sangue deles, navegar, tá certo? Explorar, né? É isso aí. Tá no sangue dos portugueses, eles são grandes navegadores. E descobriram muita coisa. Descobriram e colonizaram também, né? Sim. Mas uma coisa que foi planejada para 6 meses, com toda essa dimensão, um destroyers, dura 8 semanas, e aí a principal justificativa é a condição climática, sendo que a high jump veio depois da própria teoria da base, né, nazi, agora todo o resto que nós comentamos. E aí, será que os caras foram lá para tentar alguma coisa, tomaram uma tunda e foram embora? Será que eles chegaram lá e viram que a coisa era muito maior que eles imaginavam? Então assim, vamos picar a mula porque aqui não vai dar certo. Vamos fingir que isso não aconteceu. Vamos voltar para casa e comer um hambúrguer com Coca-Cola.
Eu não sei o que eles encontraram, tá? Mas o que eu posso dizer é que eles encontraram alguma coisa, eles encontraram porque depois, em 48, eles, né, propuseram que ela ficasse aos cuidados da ONU. Então, Sim. Logo surge depois o tratado, que vira só inspeção científica. E aí entrando, então, agora... Então, de alguma maneira, essa operação. Não, o Del Wells mandou muito bem agora, né? Se a operação aconteceu ali entre 46 e 47, e aí, que nem tu falou, depois veio o tratado, uma sucessão de fatos que, na verdade, só trazem uma conclusão. Tipo, beleza, vamos fechar todo esse parquinho e aqui meia dúzia que vai controlar o que tem aqui dentro, né? É uma boa teoria. Mais uma dúvida, né? E agora vem mais essa teoria. Que teoria é essa? Além da Antártida. Que existem muitos mundos além da Antártida. Atlantis eu conheço. Aí é que tá. Muitos acham que Atlantis estaria dentro do nosso mapa atual, mas algumas teorias justificam que não. Atlantis existiu, mas ela está além do território antártico. Até Lemúria também? Tudo. Então, assim, que essa barreira de gelo, ela justamente serviria para esconder essas terras inexploradas, né, de civilizações avançadas. Olha. Que algo que é interessante dessa ilustração é que, assim como ela está, ela seria mais referente ao Polo Norte. Primeiro que essa ilustração tá com uma cara de Game of Thrones, para começar. Mas aí eu me falo mesmo de mapas que aparecem... Tem um dragão ali, né? Então. Sempre tem que ter um dragão. De mapas que aparecem em lendas, inclusive do Tu, né, ali, que... da Hiperbórea, inclusive a Lemúria, por isso fala da forma como os pessoal do oeste, lá da Europa, via, e tem umas lendas através disso. Inclusive Aristóteles, uma época ali, especulou que, deixa eu lembrar, até vou citar um pouco, mas é algo no estilo... estilo monólogo? Tipo algo como now since there must be a region bearing the same relation to the southern pole as the place we live in the bears to our pole. Ele fala do polo dele. E vai tocando mais, né? Tipo, pode falar dos nórdicos que tem eles utilizam essa parte do Thule ali. Mas eu acho interessante que se tu puxa depois para mapas do século XVI, que é entre o século XVI e o século XVII, a era de ouro da cartografia da Netherlands. E daí tem uns mapas interessantes, que tu olha o mapa tem dois mapas que eu recomendo até procurarem, dar uma olhada, que é o primeiro é de 1593, se não me engano, que é de um Dutch, o cara era Dutch, era cartógrafo, que é o Cornelius Yaw, se não me lembro, e nele aparece ali a Rupes Nigra, que é a Pedra Negra, aparece que seria exatamente o Polo Norte. Ou seja, e tem outro mapa que vale muito a pena olhar, que é cara, ele foi fundador da Dutch East India Company. Esse mapa é de 1594, por ali. A gente consegue baixar pela internet isso, pirata? Dá para baixar, dá para comprar. E eu recomendo, cara, isso é sério, que é tido como o primeiro Atlas, primeiro Atlas moderno, que é de um... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas ele é um cartógrafo, é o primeiro, que é ali de 1570. É 1570. É um belga. Na época ele era belga. É Abraham Ornelis. É tido como o primeiro atlas moderno.
Eu vou... E se tu olha a distribuição dele, eu não vou lembrar o nome de cabeça do mapa. Ele é de 1570. Abraham Ornelis. Foi publicado na Antuérpia, né? Só para dar uma... Ele é holandês, neerlandês, eu sei que foi publicado na Antuérpia, e hoje é a Bélgica, na época, que essa era, cara, é a era de ouro, né, dos Dutch, neerlandês, em cartografia moderna. E Olha. é muito relacionado com algum tipo de mapa que aparece em essa distribuição aqui da imagem. É bem interessante, eu recomendo ver esses 3 mapas aí. Mas dá uma olhada nesse primeiro mapa, no do Abraham. Ele é um nome, esqueci, é Terra... Cara, eu vou lembrar de cabeça, não vou lembrar de cabeça, mas eu tô tentando pesquisar aqui, mas... Abraham lembrei. Teatrum Orbis Terrarum. Teatrum Orbis Terrarum. É um mapa de 1570. É o Abraham Ortelius. Abraham Ortelius. Acabei de achar no Netscape. É isso, né? Exatamente. Ele tem o teatro das mapas. Isso, é tudo primeiro. 1570. Para dar uma ajudinha pro pessoal de casa aí, entender um pouquinho o que é que a gente está falando. Tá, vamos lá, pessoal. Vocês estão olhando esses lugares, né? Que vocês estão achando que, enfim, que é viagem aqui da galera da Pica. Não, então, pois é, mas a gente tem que dar só dúvidas. A Hiperbórea. A gente não cria dúvidas. O nosso objetivo é criar dúvidas. Mas sempre, a gente não está querendo dar resposta, só para criar dúvidas. A Hiperbórea. O que é a Hiperbórea? A Hiperbórea, ela seria um continente mítico descrito em várias mitologias antigas, né? Então, assim, é uma região de um clima temperado e habitada, como sempre, por uma civilização avançada. Eu ia ficar surpreso se fosse uma civilização atrasada, mas vamos lá. Relacionada com a Aurora Boreal, né? Lemúria. Suposto continente perdido. Aí eu já não... Hiperbórea teria uma relação. A Lemúria. Assim como o Thule. Mas a Lemúria desculpa, ela é uma teoria mitológica, não? Origem mitológica? A Lemúria, ela é um suposto continente perdido, né? Que dizem que teria existido, mas não no Oceano Índico ou Pacífico. Aí que era uma cultura rica e sofisticada. Entendi. Aí tem a região do doce de leite, Mu. Aí tá, o Mu já é um pouquinho mais famoso. Era um continente lendário, né? Que foi mencionado em textos esotéricos. Olha! Estaria localizado mais ou menos na região do Pacífico e que foi destruído por um cataclisma. Para valer. Sempre tem o cataclisma, né? Aí vem a região que o Deleuze adora, Thule. Daí foi referido como os antigos fontes, né, textos, arquivos gregos e romanos, como uma terra além do mundo conhecido, que seria possivelmente no norte da Europa. Vem a mais famosa, né, que é Atlantis, que é a famosa cidade perdida de Atlântida, que ninguém encontrou, mas foi descrita por Platão, né? Que ele disse que supostamente existiu, além dos pilares de Hércules, no caso do Estreito de Gibraltar. Tadã! Claro que esse Thule aí, como ele é bem presente nos países nórdicos, que tem a marca Thule, né? No norte da Europa. Não podemos esquecer disso. O pessoal já viu vários hacks e mochilas, enfim. Thule. E aí, pessoal? E nesse livro você encontra tudo sobre isso. Esse livro é meramente ilustrativo. Mas vai lançar esse livro um dia. Mas ele serve para a gente comentar sobre um livro aí, para não ficar enchendo o saco de quem está escutando. Mas se ficou curioso com esse episódio, tem um livro que se chama Antarctica Hidden History. Corporate Foundations of Secret Space Programs. Ele é do Michael Salla, é de 2018. Aí o que mais ou menos esse livro que daria para compilar um pouco de tudo que se falou? Que em 1955, daí teve um acordo secreto que foi alcançado, enfim, foi gerenciado pela administração do Eisenhower, junto com um grupo alemão dissidente na Antártida. E aí criaram um programa espacial, digamos, corporativo, transnacional. Enfim, daí essa estrutura, né, esse acordo secreto para esse programa espacial
ele era maior do que os programas espaciais da Marinha da Força Aérea dos Estados Unidos. Interessante. E aí esse acordo acabou criando, né, esse gigante transnacional que, né, gradualmente ele se tornou a maior potência espacial, né, no caso, como tecnologia e desenvolvimento. Olha, isso, muito de verdade pode ter nisso daí. De repente, se tu lê o livro, eu não li esse livro, mas o que a gente pode falar é que o Eisenhower, ele é conhecido para advogar contra a influência da indústria militar, né? É interessante que o livro bate justo na época do Eisenhower. Do Eisenhower, isso. Que foi a administração dele que né, enfim, formalizou essa parceria com esse grupo alemão dissidente da Antártida. Então, assim... Por isso que eu recomendo ler A Esfinge dos Gelos, do Verne, que pode ser melhor, de repente. Antes de ler esse. Aí o que acontece? E o do Poe, né? Não vamos esquecer do Edgar Allan Poe, que vale a pena essa narrativa do nosso querido Gordon Pym. Antes de ler esse livro sobre a época do Eisenhower. Curiosidades. As curiosidades, assim, só umas pinceladas, né, para poder o pessoal entender que tem um pouquinho mais de coisas também. Uma série de anomalias geológicas naquela região. Tem vulcões ativos também, né? Tem o Monte Erebus, sim, região, tá? Pra achar que não é só gelo que tá lá. Tem uma série de geleiras que estão em constante movimento, então não é um território sólido, né, estático. Não, até porque tem a parte da Antártida em si, do círculo, e tem o continente em si. O continente em si, ele tem... ele não é só gelo, é um gelo em cima de terra, né? Por isso que tem vulcão. Né? E a altitude lá chega a 5.000, o pico mais alto. A Antártica não é gelo, é gelo em cima de pedras, só terra. Né? Sim, existe digamos assim, né, eu queria usar a palavra geologia. Existe uma geografia por baixo, né? Existe todo Por isso que tem algumas teorias que diziam que a Antártida em si era um arquipélago, mas essa caiu por água abaixo. Não, porque basicamente tem uma parte de gelo, muito gelo ali é rio. Tem um rio que ele... De repente esse Vostok, agora eu não vou lembrar de cabeça, que ele só... Esqueci o termo, mas ele só desce a água, ele só tem água durante 4 meses do ano. É? Eu não sabia. O resto do tempo ele fica eu só sabia que uma das coisas que eu tinha pesquisado é que a Antártida possui a maior reserva de água doce, né? Sim, 70%, mais de 70% da reserva doce do mundo é na Antártida. É ali. Esse rio é interessante, cara. O início dele, na origem dele ali, ele é todo vermelho, cara. É alucinante dar uma olhada nisso daí. Em 74, teve uma equipe de geólogos australianos que encontrou uma pedra desconhecida na região, composta de um material com propriedades magnéticas que não foi catalogado na Terra. Não conseguiram. Olha. Até ser catalogado. Aí também tem as famosas luzes de McMurdo, né, que eu comentei antes, que são essas, enfim, são frequentemente vistas no céu noturno da Antártida. Que daí tem uma série de teorias, essa anomalia no céu, e aí todo mundo relaciona com origem extraterrestre.
E aí também tem a última curiosidade, que foi o incidente do voo 19. Lá em 1945, isso aí a gente já tinha conversado, Elza. 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceram misteriosamente na Antártida durante uma missão de reconhecimento, né? Poxa, é tipo um Triângulo das Bermudas. Pois é, e lá também tem o Triângulo das Bermudas, que é o Triângulo do Diabo da Antártida. A porra louca. E até hoje não se sabe o que aconteceu com os aviões. Poxa. E nem com Jack Sparrow. E agora, meus amiguinhos, nós trazemos... Mas essa questão de estrelas, eu vou te dizer que sempre vale a pena lembrar da base chilena, que é Villa Las Estrellas, né? Como é que é? É Vila das Estrelas, é a base chilena, Villa Las Estrellas. Sim. Villa Las Estrellas. Eu trago para vocês o nosso momento filosófico de despedida, para a gente deixar o nosso público ainda mais em dúvida. A verdade está lá fora? Olha, ela está lá fora. Aqui dentro comigo ela não está. Ela não está mesmo, você posso garantir. Aqui ela não está. Aqui em casa ela não está, aqui na prisão. Aqui na minha cela só existem dúvidas. Por isso que eu adoro dúvidas. Por isso que nós trazemos agora como um momento de despedida essa questão, para que o público fique filosofando se a verdade realmente está lá fora. E para quem não entendeu a piada final da tela, né? É uma homenagem ao seriado Arquivo X. Ali está o Fox Mulder e a Dana Scully, né? Uma imagem muito simbólica e recorrente do seriado. Eu pensava que era referente ao quarto Indiana Jones, quando ele tá fugindo com a moto com o filho dele, e ele cai na biblioteca e o moleque faz algumas perguntas para ele. O moleque tava na biblioteca e o Indiana larga para ele: a dica que eu posso dar é saiam da biblioteca se quer ser um bom arqueólogo. Muito boa, né, cara? É verdade. A verdade está lá fora, não está aqui dentro na biblioteca. Não fiquem a estudar. Saiam para explorar. É que eu não sou muito adepto do Arquivo X. Eu sei que aqui eu sou o voto vencido. Não é que eu não gosto, nunca assisti. Pô, eu sou um grande fã. Eu sei, o Valer também. Eu sou um grande fã de Arquivo X. Eu não sei quem eu seria se eu não tivesse visto muito Arquivo X na minha infância. Eu seria uma pessoa normal. sem nenhum problema de relacionamento com outras pessoas. Mas, eu nunca vi. Cada episódio de Arquivo X era uma loucura, né? Eu lembro que eu vi, acho que era na Manchete, na época, quando eu estava na Terra. Na Manchete. Tu é velho, em Manchete ainda. Na Rede Manchete. Maluco. Nos domingos à noite, acho que narra o episódio, né? O Rafa era aquele cara que curtia a Patrine, pelo jeito. Quem? A Patrine. Não sei de quem tu tá falando. Eu sou o Jaspion. Tu era da Patrine, que eu sei. Eu sei que é a Patrine. Ultraman, não, Spectroman. Spectroman é do meu tempo. Claro. Ultraman também. Tu vê que o cara tá ficando velho, ele fala, era do meu tempo. Chapolin e tal. Público. Essa é a pergunta que nós deixamos para vocês. Reflitam, divaguem. Ou, se quiserem comentar, comentem, ou não deem bola e façam treta no YouTube, façam treta no YouTube. E se inscrevam no canal. Vivendo a vidinha de vocês, sem questionamentos, e paciência, é isso. Mas, se quiserem comentar aqui no Fala mal da gente canal da Pica, nós agradecemos. E melhor ainda, né? Como todo mundo sempre diz, né? Inscreva no nosso canal, porque se vocês não se inscreverem no nosso canal, o sinal vai ficar cada vez mais restrito na galáxia. E, por favor, compartilhe os episódios. Sim. Escutem, por favor, façam isso. E nos acompanhem, porque nos vemos na próxima transmissão. Até mais. Até mais, pessoal.